cumprimento aqui nos colegas executores, do Bruno, do Daniel, doutor Marco, da Procuradoria, doutora Laila. Obrigado, João, pelo auxílio de sempre aí, participação ativa. Vamos dar início ao julgamento dos processos pautados segundo a comissão. Primeiro processo da preferência 1577/2025, relator, doutor Bruno Barbalho. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, gostaria de cumprimentá-lo, bem como estender os votos aqui à Procuradoria, representada pelo doutor Marco, ao meu colega auditor, doutor Daniel, às nobres defesas, à Secretaria, representada pelo João Antela Paula. Vamos lá. Processo 1577/2025, jogo entre Ibrachim e Guarani, pelo Campeonato Paulista Sub-15, realizado no dia 20 de setembro de 2025. Aqui é um processo disciplinar instalado pela Procuradoria de Justiça Desportiva, em face de 4 ocorrências, A primeira ocorrência diz respeito à denúncia em face da agremiação Ibrachina, posto que consta na súmula da partilha do relatório do diretor do jogo, que a placa de substituição estava extremamente danificada, dificultando assim a utilização, infringindo a letra do artigo 30 do REC. Essa conduta, portanto, teria infringido o artigo 191 do CBJD. Ademais, a Procuradoria denuncia o atleta Marcelo Vicente dos Santos Júnior, posto que consta na súmula da partida que o atleta amador Marcelo Vicente dos Santos Júnior, da agremiação Guarani, foi substituído disciplinarmente após dar um carrinho por trás, atingindo a panturrilha do seu adversário número 16, usando força excessiva. Relata que o mesmo não precisou de atendimento médico, continuou na partida normalmente. Dessa forma, teria infringido o artigo 254 do CBJD. Terceira ocorrência diz respeito à denúncia em face de Matheus Henrique Mendonça Ferreira, posto que consta na súmula da partida que o atleta Matheus Henrique Mendonça Ferreira, da equipe do Ibrachina, foi substituído disciplinarmente após cometer uma infração impedindo chance clara ou fora da área. Foi substituído disciplinarmente isso, após cometer uma infração impedindo chance clara e manifesta do gol. Informam que a equipe continuou na partida com um atleta a menos, pois não tinha mais atletas para substituição. Essa conduta, portanto, teria infringido o artigo 250 do CBJD. Por fim, foi denunciado o atleta Yuri Alves Nunes, posto que consta na súmula da partida que o atleta da agremiação do Guarani teria sido substituído disciplinarmente após ser advertido anteriormente por atitude antidesportiva ao confrontar seu adversário com o jogo paralisado. O mesmo segurou o atleta adversário assintosamente, conduta que viola o disposto no artigo 250 do CBJD. Consigo aqui que existe uma prova de vídeo juntada pela Ibrachina, bem como uma prova documental, e também há uma defesa feita pela equipe do Guarani. Todos os atletas são primários e a agremiação é reincidente e específica. É o relatório. Vamos analisar a prova de vídeo. Aqui diz respeito ao quê, doutor? A primeira, são 2 vídeos. O primeiro é para mostrar o estado da placa de substituição e o segundo é para mostrar o lance. Mas a senhora está por quem? O do Ibrachim. Ibrachina, os dois? O atleta do Ibrachim e o ele está mudando atualmente.
O outro vídeo qual é? Segurança. Qual que é o nome? Desculpa, eu não vi, então, tá esperando. O baixinho é um azul? Só isso de prova? Tem a prova. Hã? Visualmente, isso. Senhor Marco, para falar. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, doutor André. Cumprimento também os não menos excelentes, doutor Daniel Bueno, doutor Bruno Barbalho, a defensora, doutora Laila, doutora Beatriz, doutora Beatriz, mais presentes, doutor João. Senhor presidente, eu vou ratificar o tema, temos a denúncia, só observar que a placa realmente do lado dela funciona, o outro não. E a conduta do atleta já está bem escrita aqui, foi de vontade de comissor, então eu peço a condenação adequada, agradeço pela palavra. Então vamos lá, com a palavra de defensora do Ibrachina. Obrigada por conhecer aqui. A defesa inicia o anúncio da agremiação. Como o vídeo apresentado, a placa está funcionando, vai mostrar quem está declarando que está saindo. O Ibrachina ressalta que quando iniciou o jogo, ela estava funcionando normalmente, então se houve algum problema, aconteceu durante a partida, enquanto manuseavam a placa. Mas também o Ibrachina ressalta que após receber a denúncia foi diligente bastante para já efetuar a compra de uma nova placa para evitar que isso aconteça nos próximos jogos. Por isso, foi essa discussão da agressão, caso seja impedimento, que seja aplicada a pena mínima, considerando que é uma competição madura. Tratando do atleta Matheus Henrique, como demonstrado no vídeo, foi uma falta de jogo. Os atletas foram em direção à bola, acabam estrongando. Isso impede, obviamente, o contra-ataque. Mas a defesa não houve uma manifestação disciplinar. E sim, houve uma falta no jogo, porque isso foi devidamente punido no próprio jogo, quando fez isso. Por isso, pede essa discussão, mas fazem o seu entendimento que seja aplicada pela de advertência, considerando que é primário e amador. Ok, obrigado, doutor. Doutor Bruno, tem defesa escrita da equipe Guarani, né? Perfeito. Vamos à leitura, depois a voto. Claro, aqui na defesa escrita, a equipe do Guarani, resumidamente, com relação à conduta do atleta Marcelo Vicente dos Santos, ela informa que o atleta é amador. Ademais, consigo aqui na própria súmula, ela informa que a ação foi temerária durante a disputa de bola e o atleta atingido sequer precisou de atendimento médico. Presumo que o lance aconteceu já nos acréscimos, com os atletas debilitados fisicamente, fazendo com que a velocidade de reação raciocínio não seja como esperado, sendo este o motivo do choque. Dessa forma, requer a absolução do atleta e não sendo o entendimento que a conduta seja desclassificada para o artigo 250. Com relação ao atleta Yuri Alves Nunes, também consigna que o atleta é amador, informa que trata-se na espécie de segundo cartão amarelo, que nem mesmo o árbitro da partida em campo entendeu que era o lance para a expulsão direta. Portanto, requer a absolução e, subsidiariamente, que seja a pena aplicada, que seja de advertência. Aqui, excelência, já passando para os votos, com relação à agremiação... Você pediu do Yuri, você falou? Sim, tá bom. Assim, excelência, aqui já passando com relação à agremiação, em que pese a brilhante manifestação da defesa, eu entendo que, ainda que a placa de substituição ela estivesse funcionando, daria para o jogo, como consignado aqui pela Procuradoria, uma das partes não estava funcionando, então não estava em perfeitas condições como deveria estar. Então, eu condeno a agremiação, a pena mínima e converto em advertência. É como voto com relação à agremiação. Com relação aos demais denunciados, Marcelo Vicente dos Santos, Yuri Alves e Matheus Henrique, todos os atletas eles são primários e amadores. Portanto, eu também aplico a pena mínima para todos eles, tanto no artigo 250 com relação ao Yuri e Matheus,
quanto ao 254 com relação ao atleta Marcelo e substituo a pena por advertência. Esse é meu voto. Doutor Daniel, como vota? Obrigado pela palavra, senhor presidente, fazendo uso dela pela primeira vez, aproveito para dar boa tarde a todos, senhor presidente, meu colega doutor Bruno, o colega doutor Marcos, doutora Laila, doutora advogada aqui presente, demais presentes, doutor João, prazer estar aqui novamente. Eu acompanho o relator na íntegra dos votos, entendendo que justamente a melhor solução é uma advertência para ambas as denúncias, considerando inclusive que a placa realmente não parece estar em plenas funções, mas atingiu o objetivo de pelo menos informar ali os números dos substituídos. Então, acompanho o relator na solução encontrada para as denúncias, senhor presidente. Sem meu voto. Eu acompanho na íntegra o voto do relator também, acertadamente na sua exposição em relação à pena de advertência a todos os denunciados aqui. Então, por unanimidade, Marcelo Comigo pegou a pena mínima de advertência, o Olho pena mínima de advertência, a Gremiação pena mínima convertida de advertência e Matheus compra pena mínima convertida de advertência. Oi, João. Obrigada. Processo 15.7/2025, do relator doutor Bruno Barbalho. Pela ordem, excelência, a doutora Laila tinha pedido Desculpa, perdão, 16 e 14, esqueci. 16 e 14. Doutor Daniel de Abreu Matias Bueno, como relator. Com a palavra. Mais uma vez, obrigado pela palavra. Senhor presidente, processo de questão, partida do Paulista Sub-13, Red Bull Bragantino 3, Esporte Clube São Bernardo 2. Denunciada, no caso, temos uma denúncia, a agremiação São Bernardo, por possível infração ao artigo 191, inciso 3 do JP. Uma vez que consta na súmula da partida do relatório do diretor do jogo, o técnico da partida, o senhor Fernando Fraga Ribeiro, membro da delegação do Esporte Clube São Bernardo, invadiu o campo do jogo para reclamar com o árbitro da partida sobre o absurdo dado de acréscimo para o fim do jogo. É esclarecido que o senhor Fernando se apresentou uniformizado no fardamento da equipe de São Bernardo, junto com a delegação, sem apresentar credencial, sendo recebido como torcedor, direcionado para a arquibancada visitante, de onde assistiu o jogo com os pais familiares dos atletas. A separação do acesso para a arquibancada vestiário visitante foi feita através de grades de segurança. No final da partida, o senhor Fernando atravessou as grades, passou pelo vestiário de São Bernardo e adentrou ao campo, violando, portanto, o entendimento da Procuradoria, o artigo 7º do Regulamento Geral de Competições, onde não será admitida a entrada de presença de pessoas não autorizadas pela Federação Paulista no entorno do campo, exceto para cumprir esses protocolos, e o artigo 35 do regulamento específico da Copa Paulista. A agremiação possui reincidência, então, 191, e não há defesa juntada aos autos. Simplesmente este é o relatório. Doutora, quem está aí, doutora? Presidente, o Fernando, que foi citado no relatório. Ok. Fernando, por favor, Fernando. O senhor vai regir a leitura aqui. Fernando, qual é o seu nome e a função sua na equipe? Boa tarde, meu nome é Fernando Fraga Ribeiro, eu sou treinador da Secretaria de São Bernardo. Fernando, aqui foi denunciado a equipe. Consta aqui como denúncia a equipe, né? Só esclarecer, assim, como não houve identificação de quem era, foi identificado como alguém da agremiação uniformizada, ninguém aqui ficou sabendo que era o senhor. Na verdade, desculpa, doutor procurador, na verdade consta o nome e o RG. Não, mas não diz qual é o membro, porque assim, quando eu vou fazer a denúncia, tem que ser o preparador físico, é o massagista. Ficou como membro da delegação. Então, mas eu não posso denunciar assim, não pode denunciar assim, porque eu denuncio
quem faz parte quem está submetido a isso aqui. E eu tenho que saber quem é. Se a agremiação identificasse, eu denunciaria ele, não a agremiação. Como não havia identificação, e ele está dentro do campo sem a credencial, eu denunciei a agremiação pela credencial. Denunciaria ele pela atitude, mas denunciaria a agremiação pela ausência ou não deu credenciado. Certo. Na verdade, o depoimento dele foi a pedido da agremiação para explicar o que de fato aconteceu, exatamente para não caracterizar as infrações previstas nessa denúncia. Entendi. Bom, Bom, acerca dos fatos aqui que constam na denúncia, o que o senhor tem a dizer? Então, na verdade, a partida era uma partida de volta do Campeonato Paulista, na categoria sub-13, onde eu ajudo, não sou treinador, mas ajudo. E eu estava na arquibancada, realmente, em fato, para, de repente, passar uma informação necessária. E quando acabou o jogo, só contextual. A equipe do Red Bull fez 2-0, nós empatamos em 2-2, o árbitro da partida deu um acréscimo de 6 minutos. Passando esses 6 minutos, ele acrescentou mais um minuto, e a gente acabou tomando o terceiro gol durante esse 7 minutos de acréscimo, né? E a gente acabou sendo eliminado por conta desse gol. Eu realmente não estava credenciado, mas entrei no campo para dar apoio nos atletas. Acabei indo em direção à arbitragem, questionando um pouco em relação ao tempo de acréscimo, mas em nenhum momento acho que faltei com respeito, falei no palavrão. Foi um questionamento educado, eu diria, me surpreendi com a denúncia, mas só para relatar foi isso que aconteceu. Com a palavra, doutor Daniel. Obrigado, senhor presidente. Senhor Fernando, então, qual é o seu cargo, a função? Eu sou treinador de outra categoria. De outra categoria. Isso. Eu estava acompanhando a partida, na verdade. Qual categoria? Sou do 12 e foi do 13. Do 13. Isso. E então você sabe também que o ingresso ao campo de jogo é justamente limitado, né, àqueles que têm o credenciamento ou estão trabalhando para isso. Sim, com certeza. E ali naquele momento você não tinha credencial, certo? Não, não estava credenciado para aquela partida. Mas, na verdade, como eu comentei agora, eu não entrei no campo para, de repente, questionar. E como eu conhecia todo o pessoal do staff que estava fazendo a partida, ninguém me proibiu também de entrar, porque ele me conhece, sabe da minha conduta. Eu entrei mais para dar apoio para os meninos, para a minha comissão, e acabei sim questionando o árbitro na saída do campo, mas como não tem com educação, nem palavrão. Sem mais perguntas. Bruno, tem uma pergunta? Tem perguntas? Só perguntar assim, normalmente quando é na tua categoria você entra credenciado ou não? A agremiação costuma credenciar, Não, a minha categoria é a sua treinador. Então tem que só esclarecer que o que a gente está discutindo aqui não é a sua invasão do campo. Está discutindo a desorganização da agremiação que não te credenciou. Se eu soubesse que você fosse membro de uma outra categoria, eu também teria sido. Acho que nem assim também. Mas não tem pergunta, eu acho. Obrigada, presidente. Apesar de não ter a credencial, alguém autorizou a sua entrada? Não desautorizaram. Obrigado, então. Pode ser, então. Doutor Marco, a palavra. Presidente, as informações prestadas pelo depoimento são suficientes para o julgamento. Ele disse que não estava credenciado, não nega que sabia que é necessário que esteja, né, para participar da partida. No entanto, como foi mencionado aqui, a denúncia da agremiação pela desorganização. Né? Ela não deveria ter permitido que ele entrasse. Isso não é questão da permissibilidade da outra agremiação ou das autoridades, mas sim da agremiação a que ele está vinculado. Senhor presidente, peço a condenação à medida adequada e agradeço a palavra. Com a palavra, defesa. Obrigada, presidente. A defesa até destaca o porquê do questionamento, porque o regulamento é claro de pessoas não autorizadas, né, pela federação. E aí houve esse questionamento prévio ao senhor Fernando, exatamente para entender se, em que pese ele não estivesse credenciado, alguém o autorizou, e aí a resposta, na verdade, era positiva, no momento negativa, mas, de um modo geral, isso não trouxe nenhum impacto negativo tanto para o jogo quanto para o campeonato, até porque se deu após o jogo, né? Então, essa entrada não se deu no momento da partida, e a defesa entende que a agremiação não deixou de cumprir as suas obrigações, uma vez que tinha segurança e, de fato,
sendo um integrante da delegação, isso se tornou um pouco mais dificultoso. Mas, pela falta de gravidade, a defesa requer a absolvição ou conversão da pena de multa em advertência, não sendo esse entendimento que haja aplicação da pena mínima em conjunto com o artigo 182, por tratar-se de um campeonato amador. Doutor Daniel, como vota? Obrigado, senhor presidente. Parabenizo a defesa pelas argumentações, por Fernando ter vindo aqui, que sempre uma honra receber a presença daqueles que gostam de estudar os fatos. E vamos ao voto, considerando também os apontamentos da Procuradoria. Considerando que só a denúncia em face da agremiação São Bernardo por infração ao 91, inciso 3º CJD, deixo de emitir considerações em relação à agremiação mandante, que teria sido permissiva no acesso ao gramado, né? Por pessoa alheia à partida em questão, né? E também de eventualmente me manifestar em relação ao senhor Fernando, que é um profissional do esporte e que entende que não deveria ou não poderia ter acesso também naquele momento ao campo de jogo. Mas ele assim fez de uma forma em dissonância ao regulamento geral das competições e ao regulamento específico da Copa Paulista, né? Sem mais delongas, é de entendimento dele que ele não poderia ter ingressado em campo, assim como da própria agremiação que ele representa. Então, considerando a denúncia ser em face da agremiação Esporte Clube São Bernardo, pelos fatos já expostos, eu entendo que é caso sim de condenação e considerando a reincidência, né, no 191, eu aplico a multa de R$500 já com a redução no 182, considerando as sucessivas multas já sofridas pela agremiação e os valores impostos. É como eu voto, senhor presidente. Doutor Bruno, como vota? Obrigado, senhor presidente. Gostaria de enaltecer o plano de voto e acompanhar na íntegra. Acompanho a relatoria, por unanimidade, penalizar a equipe R$500 já com benefício. Tchau. Processo 578. 2025, doutor Bruno Barbosa, relator. Obrigado, senhor presidente. Processo 1578-2025, jogo realizado entre Ituano e Nova Futebol Clube pelo Campeonato Paulista Sub-15, no dia 20 de setembro de 2025. Aqui é um processo disciplinar instaurado pela Procuradoria de Justiça Desportiva em face do senhor Antônio dos Santos Neto, como infração no artigo 228 do CBJD, posto que consta na súmula da partida e do relatório do diretor do jogo, que assim que terminou a partida, a primeira etapa, o senhor Antônio dos Santos Neto, treinador da equipe do Inove Futebol Clube, que estava suspenso para a partida, de acordo com a informação do senhor Gabriel Soldade, supervisor, adentrou o gramado, vindo da arquibancada para orientar os atletas que não foram para o vestiário no intervalo. Por solicitação da arbitragem, fui até ele para solicitar que saísse de campo de jogo, pois suspenso ele não poderia orientar a sua equipe no campo. Ele disse que não sairia, que estava trabalhando e mandou o diretor do jogo que fosse fazer o trabalho dele. Então, o diretor informou que estava fazendo o seu trabalho e que avisaria a arbitragem que ele não quis sair. Momento em que ele mudou de ideia e disse que ia conversar com o árbitro no vestiário. Acompanhou o treinador até o vestiário e no caminho, em tom irônico, perguntou se era torcedor do Ituano. O diretor, então, pediu para que ele o respeitasse, porque em nenhum momento havia faltado com respeito, e sequer mudado todo o voz para falar com ele. Na porta do vestiário, houve a argumentação do árbitro Gabriel Petrinho Rodrigues Cruz, que pediu desculpas para a arbitragem para mim. Disse que estava brincando quando me perguntou se eu era torcedor do Ituano. Essa ocorrência consiste na responsabilidade do senhor Antônio dos Santos Neto, treinador da agremiação do 9, e viola a disposição do artigo 228, segundo a Procuradoria de Justiça Desportiva. Aqui, consignam que há reincidência do treinador, até por este motivo ele estava suspenso, e a defesa escrita também nos autos. É o relatório.
Doutor Marco, Obrigado, senhor presidente. Eu ratifico sobre a denúncia. A conduta, a meu ver, é grave. Causa até curiosidade que a agremiação ficou em campo esperando. Isso já estava ensaiado, né? A agremiação ficou em campo esperando que ele fosse lá orientados, né? Não poderia no campo, não poderia no vestiário, não poderia em nenhum lugar do estádio. Ele, e ainda existe discussão disso, ele poderia no máximo estar na arquibancada na qualidade de torcedor, apesar de ainda discutir. Então, eu peço a condenação de medida adequada para os falar. Bruno, vamos à análise da defesa escrita após o voto. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, aqui, breve relato da defesa. A defesa informa que é nítido que o técnico não esteve em nenhum momento na área técnica, que não esteve em nenhum momento no vestiário, e que ficou na arquibancada durante quase toda a partida, que se afatou o gramado quando solicitado pelo árbitro. Informa que o senhor Antônio estava na arquibancada, que é perto do campo do jogo, e que apenas expressava ali suas ideias na qualidade de alguém fora de campo. Que ele poderia, portanto, estar na arquibancada, que em nenhum momento ele exerceu qualquer tipo de função técnica, ainda que fora de campo, na arquibancada, muito menos dentro de campo, local qual ele não adentrou em momento algum. Aqui eu ressalto um parágrafo da defesa, que ela informa que, bem verdade, é possível concluir apenas que houve algum contato do técnico com uma pequena parcela dos jogadores do Inova, os quais permaneceram em campo durante o intervalo de jogo, e que tal contato foi breve e meramente circunstancial. Além disso, tem-se que aquele não permaneceu na área técnica nem acompanhou a equipe no vestiário, muito menos adentrou. Portanto, requer a sua absolução e, subsidiariamente, no caso de entender que a conduta do técnico configura fato típico, requer seja considerado o artigo 182 do CBJD, na 12 medida da pena. Aqui, excelência, como muito bem, e aqui já passando o meu voto, muito bem pontuou a Procuradoria, houve sim uma infração ao artigo 228 do CBJD, por descumprir o Regulamento Geral da Competição, no seu artigo 5º do anexo 1, ele afirma que atletas e membros da comissão técnica suspensos não poderão ser credenciados ou acessar a área da competição. Aqui verifica-se que pese os argumentos defensivos lançados pela defesa, houve de fato a infração, o treinador, ele, ainda que de forma rápida ou circunstancial, como conseguiram na defesa, ele adentrou no campo da partida e, portanto, ele infringiu o artigo 228 do CBJD. Assim, eu aplico a pena mínima de 90 dias e, com a aplicação do artigo 182, tendo em vista se tratar de uma partida amadora, fica, portanto, a suspensão por 45 dias. É como voto. Doutor Daniel. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Cumprimento o relator pelo voto proferido, do qual eu acompanho, dando ressalva que o treinador ele deve ter sido punido no 243F, né? Que é ofender a honra de alguém. E agora, pelas palavras referidas, pela forma de comportamento, né? Mostra a energia empregada para justamente afrontar, né? Então, eu vou acompanhar o voto do relator na punição do cara. É como eu posso, senhor presidente. A conduta do Antônio dos Santos se amoda perfeitamente os termos do artigo 228. Então, não tem muito que justificar. Acompanhe o voto da relatoria, 45 dias, já com benefício. Por unanimidade. Processo 1583/2025, doutor Daniel de Abreu Matias Bueno. Palavra. Citado processo, se trata de partida do Paulista Sub-20, Série A, Portuguesa, SAF 1, Referência Futebol Clube 2. São denunciados pela parte da Portuguesa o atleta Miguel Henrique de Jesus Oliveira, possível infração ao artigo 258, parágrafo 2, inciso 2, cumulado por 254A,
acumulado com 157, inciso 2, parágrafo 1º do CVJD. Uma vez, segundo o relato do árbitro, após o final do jogo, foi expulso o atleta de número 13, o senhor Miguel Henrique Jesus Oliveira, da equipe mandante, por tentar agredir a equipe de arbitragem. Eu ofender com as seguintes palavras: vai tomar no curso, filho da puta. Seu pau no cu, vocês merecem apanhar seu cuzão, fecha aspas. Repetido diversas vezes. O árbitro relata que não foi possível apresentar o cartão. Em terceira denúncia, peço pena para fazer dessa forma, tentando ser o mais breve possível, é denunciado o atleta Jefferson Félix Batista, da Portuguesa SAF, pela mesma conduta ao final da partida, mesmas palavras proferidas, portanto, também denunciado no artigo 258, parágrafo 2, inciso 2, acumulado com 254A, acumulado com 157, parágrafo 1º do CVJD. Lembrando que o 258 é assumir qualquer conduta contrária à disciplina ética desportiva, não tipificada pelas demais regras de jogo. No caso, desrespeitar membros de arbitragem e reclamar desrespeitosamente contra as suas decisões. O 254A, praticar agressão física durante a partida prova equivalente. Faço ressalva aqui que há inciso específico, não mencionado, para no caso o desfavor da arbitragem, para o 254A. E o artigo 157 diz da infração tentada, né, na forma de disposição da pena. Essas denúncias são pelo mesmo fato para 2 atletas da Portuguesa. Depois é denunciado também o atleta Murilo, Henrique Pereira Camilo, da Portuguesa também, possível infração ao 254A, parágrafo 1º e 2º, acumulado também daí com o 157, ou seja, na modalidade tentada. Segundo o relato do árbitro, aos 90 minutos de jogo, foi expulso o atleta por reincidência com cartão amarelo, após atingir de forma temerária o rosto do seu adversário, o atleta de número 17, o senhor Luciano Lima da Paz, em que já havia sido advertido por uso indevido dos braços. Por último, a denúncia em relação ao preparador de goleiros da Portuguesa SAF, o senhor Gabriel Magalhães Ferreira, por infração ao artigo 254A, acumulado com o artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CVJD. Uma vez que consta da súmula da partida e do relatório do diretor do jogo, ao final da partida, o preparador de goleiros da equipe da Associação Portuguesa de Esporte, o senhor Gabriel Magalhães, adentrou o campo de jogo de forma indevida, dirigindo-se de maneira agressiva à equipe de arbitragem. O referido profissional foi empurrado ao árbitro principal por proferir palavras de baixo calão português, demonstrando conduta antidesportiva e hostil. Essas são as denúncias. Não possui antecedentes o senhor Gabriel, o senhor Miguel possui antecedentes, o senhor Murilo não possui antecedentes e o senhor Jefferson não possui antecedentes. Embora esteja aqui na ficha de antecedentes todos tidos como amadores, na súmula eles não estão classificados, estão classificados como profissional. A prova de vídeo juntada aos autos e defesa da Portuguesa, senhor presidente. Esse é o relatório. Vamos à análise do vídeo. Primeira relação é Murilo. Vamos lá. Esse é o que não está. Esse exatamente um deles não está na súmula como tentativa, mas ele a tentativa parece não acertar. Então, denuncio para entender que não acertou o tapa que ele dá agora. Só entender aqui, isso é um Murilo. É o número 2, segundo cartão amarelo. Ele vira a mão e tentativa, mas não fazer o meu, ela passa direto. Ok. Segundo, o Jefferson. É o Jefferson e o Miguel, né? Tanto o Jefferson como o Miguel, que são os 2 denunciados
Os dois são da portuguesa, né? Enfim, embora esteja o link só para um, serve para os dois. São os atletas número 8 e 13 da portuguesa. São denunciados por xingamentos. Isso também serve para ele, né? Que é o Gabriel, que é o auxiliar, preparador de goleiros. Supostamente ele agredido o árbitro. Tudo isso em decorrência da jogada ali. No fim do jogo, porque eu vi o gol foi no finalzinho, a portuguesa estava invicta, foi desclassificada. Foram os dois que jogaram? É, Sim. Doutor, com a palavra do Marcos. Obrigado, senhor presidente. As perguntas estão todas aí. O vídeo esclarece, a prova do vídeo esclarece efetivamente o que aconteceu na partida. Então, peço a condenação da forma que foi denunciada, só esclarecer aqui, até muito bem observado pelo nosso colega doutor Bueno, que não foi especificado aqui a questão do parágrafo 3º do 54A, acabou ficando no caput, mas eu peço a leitura da absorção da punição de acordo com o que reza o parágrafo 3º. Doutor Daniel, vamos à leitura da defesa ou os votos? vamos, presidente, só para precisar. Defesa juntada bem próximo do horário do início da sessão, onde, uma vez feita o resumo dos fatos, que já foi feito aqui no relatório, né, passo ao direito ressaltado aqui pela defesa, que os atletas denunciados Murilo, bem como o parador de goleiro Gabriel, nenhuma das últimas providências tiveram qualquer questão de transtorno, são primaríssimos. E em relação ao atleta Murilo, houve um menor potencial ofensivo no lance, como um desporto, no qual ele se tentava se encilhar e resvalou no adversário, que não teria tido o intuito de agredir. Né? E se assim fosse, teria sido punido com cartão vermelho direto, não com o segundo cartão amarelo. Então, pede-se a absorção, ou se não, a desqualificação. O artigo 254. Em relação ao Jefferson e Miguel, escreve como uma reclamação do calor do jogo, não houve nenhuma intenção de agressão, portanto, a desclassificação 254A por artigo 258 do CBJD. E em relação ao preparador de goleiros, Gabriel, que os atos coletivos não coadunam os atos institucionais, tampouco com valores cobrados pela portuguesa, os seus profissionais, nada justificaria interpelar a arbitragem da forma efetivada, contudo que não houve agressão física. Né? Uma vez que o rol elencado 254A fala de soco, cotovelada, cabeçadas, golpes contundentes, né? Muito risco de causar dano ou lesão atingido, chute, pontapés e assim por diante. Portanto, pede a desclassificação para o 258 do CBJD. E também, em relação, né, aliás, pede que seja mantido, porque ele está denunciado também no 258, né, que fique somente enquadrado no 258, e se não, desclassificar também o 254A para o 250, como ato hostil, pedindo sempre pela pena mínima a ser aplicada. Esse é o relatório, senhor presidente. Posso ir ao voto? Perfeitamente. Então vamos lá. Em relação tanto ao Miguel quanto ao Jefferson,
Os dois atletas reservas da Portuguesa, denunciados pela mesma conduta, né? De, ao final da partida, como visto em vídeo, terem interpelado a arbitragem, as palavras já ditas aqui, e daí se denunciado no artigo 258, de qualquer conduta contrária à disciplinar ética esportiva, né? Os quais desrespeitaram os membros da equipe de arbitragem, seria uma circunstância, um exemplo, acumulado 254A, seria a agressão na modalidade tentada, segundo a Procuradoria. Senhor presidente, eu ouço discordar da Procuradoria, pelo menos pelas imagens juntadas ali. Não vejo a intenção em se tentar ali uma prática de agressão física, né? Contra árbitro, que seria o caso do parágrafo 3º do 254A. Houve sim uma reclamação exagerada, talvez pela justamente a circunstância da partida, né? Nova partida, o jogo que a Portuguesa vinha invicto foi desclassificado, claro, não justifica, mas não vejo a intenção de praticar agressão física. Mas se continuar a ser uma modalidade tentada. Tanto eu absolvo em relação à denúncia no 254A, no caso acumulado, no 257, que seria na modalidade tentada, mas entendo sim que houve infração clara ao 258, né, do CBJD, de forma assintosa, no caso. E repetitivamente, né, como bem descrito aqui. Considerando, no entanto, a primariedade de uns atletas, pese por ter antecedentes, assim, então, eu voto. No caso do Miguel, possui antecedentes, a pena de 3 partidas. E no caso do Jefferson, pela mesma conduta, porém sem antecedentes, eu aplico a pena de 2 partidas por infração ao artigo 258. Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ética esportiva, no caso, parágrafo 2º, inciso 2, respeitar membros de arbitragem e reclamar desrespeitosamente contra suas decisões. Em relação ao senhor Murilo, caso do 2º cartão amarelo, denunciado no 254A, parágrafo 1º, na modalidade tentada, né, acumulado com o 257, eu entendo, peço bem a Procuradoria, que a circunstância apresentada no vídeo melhor se amolda ao descrito na letra do artigo 254, né, do CBJD. Praticar jogada violenta. Como exemplo, no inciso 2º, atuação temerária ou imprudente na disputa da jogada, ainda que sem intenção de causar dano ao adversário. Houve um movimento exacerbado, mas não uma tentativa de agressão. A atleta estava de costas, então entendo que melhor ficar molda, peço bem mais uma vez a Procuradoria, dentro do 254, inciso 2, do que é o 254A, mesmo que na modalidade somente tentada, que teria tentado praticar uma agressão física do colega de profissão. Por essas circunstâncias, eu desqualifico para o artigo 254, inciso 2, o atleta não possui antecedentes, se tratou justamente de uma defesa ponta do 2º cartão amarelo, se o árbitro tivesse verificado um ânimo maior de agressão, teria ficado vermelho direto. E o apelo com uma partida, senhor presidente. Em relação ao senhor Gabriel Ferreira, preparador de goleiros, denunciado no artigo 254A, parágrafo 3º, né? Você fechou a Procuradoria, acumulado com 258, parágrafo 2º, inciso 2, peço venha também a Procuradoria, por entender que ali, mais que ele tenha empurrado a arbitragem, né,
não se amolda ao previsto 254A, né? Constitui exemplos de infração. Desferir dolosamente, estou cotovelada, cabeçada no golpe, situados em outro, de forma contundente, ou assumindo o risco de causar dano ou lesão atingida. Desferir chute, pontapés, obviamente que aqui fala de outra atleta, claro, disputa de jogo, né? E obviamente isso é lesão da força em relação à arma. Entendo que a atitude do preparador de goleiro é totalmente desprezível, mas se tratou justamente de praticar um ato desleal ou hostil. Empurrar assintosamente, né? Isso que foi feito ali, ao meu ver. Não uma tentativa de agressão física, não, não partiu para esse tipo de entendimento. Por isso, eu desqualifico a denúncia no 254A para o 250, condenando a 2 partidas, em virtude da forma, né, como foi praticado, e, ao mesmo tempo, uma vez que está também denunciado no 258, perfeitamente houve infração ao 258, né, na conduta, e condena mais 2 partidas no 258, um total de 4 partidas, senhor presidente. É como eu voto. Aí, 258. Lá no segundo. Como é que é? Vai ter um curso, estudar curso, só para o curso, assumir essa forma de função. O Gabriel. Vai ser legal. Gabriel está escrito que proferiu palavra de baixo calão contra o mesmo. Doutor Bruno. Obrigado, senhor presidente, que eu gostaria, inicialmente, de parabenizar pela brilhante e minuciosa análise do colega auditor, doutor Daniel, relator desse procedimento, e gostaria de acompanhá-lo na íntegra. Com relação ao voto do Miguel e do Jefferson, é gravíssimo, porque eles eram uma equipe de. Eles estavam na reserva, não. Eles não estavam nem envolvidos no calor do jogo. Eles saíram do banco e foram em cima do ar. Foi lamentável a atitude deles. Eu vou acompanhar o voto da relatoria em relação ao Miguel, 3 partidas, em relação ao Murilo, ao Jefferson, 2 partidas. Em relação ao Murilo, acompanho também 254 uma partida. Agora, em relação ao Gabriel, ele é preparador de goleiro, não é? Ele entrou no campo, da forma que ele entrou, do jeito que ele entrou, é inaceitável. A agressividade dele, nas atitudes dele, eu daria para ele 2 partidas no 254A e 3 partidas no 258 para o segundo. Então, por unanimidade, ficou o Miguel com 3 partidas, o Murilo com 1 partida, o Jefferson com 2 partidas, sendo que o Murilo foi qualificado para o 254. E por maioria, o Gabriel 254A, não, 250, 2 partidas, e 258 para o segundo, 2 partidas, né? Encerrado, processo 16/02/2025, relator. Surpreende que isso só foi para a ordem. Se pudesse ir para o 1611, esse aí é o doutor Stefano, ele ia dar lá para dele. É o 1611 o próximo. Ele está chegando já, ele faz. 16, processo 16/11/2025, doutor Júnior Barbato. Relator. Obrigado, senhor presidente. Processo 1611/2025, jogo entre Jurense e Velo Clube pelo Paulista Sub-11, realizado no dia 28 de setembro de 2025. Aqui é um processo disciplinar instaurado pela Procuradoria de Justiça Desportiva em face de 2 membros. Primeiro,
O infrator seria Matheus Augusto Guerra, denunciado como incurso no artigo 258 do CPJP, posto que consta no relato do árbitro da partida, que expulso após o término do primeiro tempo, a entrar em campo de jogo e trocar xingamentos e ofensas com o técnico da equipe visitante, senhor Marcelo Tomás, proferindo as seguintes palavras, abre aspas, você não está na sua casa, caralho, vai se fuder, fecha aspas. Informo que ambos foram contidos pelos demais membros de comissões técnicas. A segunda infração seria sobre o mesmo fato, diz respeito ao senhor Marcelo Tomás Izep, e segundo o árbitro da partida, foi expulso após o término do primeiro tempo para entrar no campo de jogo e responder aos xingamentos e ofensas do preparador físico da equipe mandante, o senhor Matheus Augusto Guerra, partindo sua direção e proferindo as seguintes palavras, abre aspas, lá a gente respeitou vocês, caralho, vai se fuder, fecha aspas. Informa que ambos foram contidos pelos demais membros da comissão técnica. Aqui consignam que ambos os denunciados são primários, o campeonato é amador e é o relatório. Ok, doutor Marco. Presidente, primeiro agradeço o atendimento ao meu pedido e depois ratifico o seu denúncia. Doutora Lara. Obrigada, presidente. De um modo geral, nós estamos falando aqui de dois membros da comissão técnica, um sendo técnico, o outro é preparador físico. Falas um pouco mais acaloradas, mas não é que tenha trazido nenhum prejuízo, foi no intervalo de jogo, e em que pese tem a indicação de que foram contidos, não existe nenhuma prova nesse sentido, até porque se fosse realmente algo ainda mais acalorado, outras pessoas teriam entrado nessa confusão e geraria aí talvez até aquela questão do 257, o que não cabe no caso em tela. Ambos são primários, nós estamos falando aqui de um campeonato amador, categoria sub-11, então a defesa requer a primeira absolvição, por entender que pese todo o ocorrido já haveria punição suficiente para eles, e não havendo esse entendimento, a devida conversão da pena de suspensão em advertência, e caso ainda não seja esse entendimento, a aplicação da pena mínima em conjunto com o artigo 8.2. Doutor, como vota? Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, gostaria de parabenizar tanto a Procuradoria, tanto a defesa, em que pese aqui, diante de manifestação da defesa, não se nenhuma prova capaz de afastar a presunção de veracidade que recai sobre a súmula de partilha, razão pela qual eu entendo caracterizada a conduta de ambos os denunciados como curso no artigo 258 do CBJD. Portanto, eu condeno a pena mínima e, levando em consideração não ter sido uma conduta que tenha atrapalhado o deslinde da partida, eu substituo a condenação por advertência para ambos. É como voto. Doutor Daniel. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Parabenizo a Procuradoria, a defesa e o relator, mas houve discordar da dosimetria, considerando justamente que são técnico e preparador físico de crianças, a forma de comportamento que levou à expulsão, eu deixo de converter em advertência, no caso, mantendo a pena mínima de uma partida, senhor presidente. Bom, tendo em vista que tratar-se de intervir aí sem mais consequência, acompanho o voto do relator, pena mínima convertida de advertência para os infratores, Matheus e Marcelo, por maioria. Vamos lá, voto aí. Processo 16 de 2025, doutor Daniel de Abreu Matias Bueno. Processo 1608, Paulista Sub-14, Marília 0, referência foco 0. São denunciados aqui o infrator primeiro é o Silvio
Lopes Rodrigues. Auxiliar técnico do Marília, possível infração 243F. Uma vez que consta no relato do árbitro que ele foi expulso e continuamente reclamar de forma assintosa, mesmo após advertido anteriormente por cartão amarelo, e em pé à beira do campo, dizendo: você tem que dar a falta aos seus ruins, fecha aspas. Após expulso, mesmo se dirigiu ao quarto árbitro enquanto saiu do campo, dizendo, abre aspas, seus merdas, vocês me fuderam o campeonato inteiro, fecha aspas. Com base nisso, foi denunciado no 243F, prender alguém em sua honra, o fato relacionado diretamente ao desporto. É denunciado também o senhor Ítalo, foi o senhor não, né? O atleta Ítalo, né? Que foi, segundo a súmula, substituído disciplinarmente por dar pontapé na canela de seu adversário número 15, o senhor Davi Ferreira da Silva Dias, fora da disputa de bola. Denunciado por possível infração ao artigo 254. E, por último, o atleta do referência, o senhor Davi Ferreira da Silva Dias, que também foi substituído disciplinarmente, após empurrar seu adversário de forma assintosa, dando início a um conflito. No caso denunciado, portanto, por infração ao artigo 254A, inciso 1. Em relação ao senhor Silvio, há uma reincidência no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, pena de advertência. Em relação ao Davi e ao Ítalo, não há antecedência. Até onde eu vi, a defesa juntada nos autos do referência. Este é o relatório, senhor presidente. Ok, para falar na procuradoria, prova dos autos para alguém. Não está funcionando aqui. Está na defesa, né? Não está daqui horas. Enfim. Não, tem na defesa o link, cara. No 28. Certo, os dois. Foi, João? Essa conclusão também. Porque certo, são dois atletas, né? O Ítalo e o Davi, né? Foram substituídos. Pode voltar? Foi. É o Davi do Marília, que supostamente deu o pontapé. Aí, ó. E o outro empurrou. Então, deram um pontapé. O 80, que é do branco, que foi expulso por dar o pontapé. E o 15 do referência, por empurrar. O 80 que está aqui, ele que vai com o pé alto. O 80, que é o do Marília.
Olha lá. Espera um pouquinho. Supostamente dá um pontapé e o outro empurra ali, entendeu? O do 40 ninguém fala nada. Não. Segue de novo. Só isso? Só desfeito. Isso. Procuradoria, para palavra. Obrigado, presidente. Inicialmente gostaria de cumprimentar a todos e todas. Acabei trazendo um pouco, peço desculpas. Presidente, ratifico integralmente a denúncia, em especial no que diz respeito ao 254A por parte do senhor Davi, uma vez que, ao contrário do que sustenta a defesa, de que deveria ser classificada como da 250, a contundência do empurrão traduz a prática de agressão e não apenas de um ato hostil. Por esses motivos, presidente, ratifico integralmente. Muito obrigado. Uma palavra, defesa. Obrigada, presidente. Eu vou iniciar pela defesa do atleta Ítalo. A defesa entende que a capitulação pretendida pela douta Procuradoria, ela não é pertinente ao caso, uma vez que foi pelo 254 caput, com a indicação de jogada violenta. A defesa entende que jogada violenta pressupõe-se disputa de bola e as imagens são claras nesse sentido, onde não há disputa de bola no caso. Então, em primeiro lugar, a defesa requer a improcedência da denúncia por entender pela tipicidade. Não havendo esse entendimento, requer-se, então, a desclassificação por artigo 250, porque, quando muito, pode ser considerado um ato hostil, com a devida conversão da pena de suspensão em advertência, por tratar-se de um atleta amador sem nenhum apontamento de sua ficha disciplinar pregressa, e, caso não seja esse o entendimento, a aplicação da mínima com o artigo 182. E, caso ainda não seja esse o entendimento e pela manutenção integral da denúncia no artigo 254, como pretendida pela Procuradoria, a defesa requer, então, a conversão da pena de suspensão e advertência ou a aplicação da mínima em conjunto com o artigo 182. Já com relação ao senhor Silvio Lopes Rodrigues, que é auxiliar técnico do Marília, a defesa entende que a fala proferida, que pesa ser acalorada e que seria um descontentamento, ela não é passível de ofender a honra da arbitragem, né? Não faz nenhuma referência capaz de se entender dessa forma, pelo que requer-se a desclassificação por artigo 258, com a consequente conversão da pena de suspensão e advertência, ou aplicação da mínima com o artigo 182. E, em caso de manutenção integral da denúncia, no artigo 243-F, requer-se, então, a aplicação das penas mínimas, seja em relação à suspensão, seja em relação à pena pecuniária. Doutor Daniel, pode falar. Obrigado, senhor presidente, por o resumo da defesa, por referência posso resumo dos fatos. No mérito, a defesa em relação ao Ítalo, Davi. O Ítalo já fez. o empurrão seria no Ítalo. Conforme justamente a prova de vídeo juntada pela própria defesa, na verdade, basta assistir ao lance para verificar que foi o atleta de referência quem sofreu a falta. Uma forte entrada do adversário, perna esticada, e na sequência, o adversário ficou encarando e o denunciado apenas empurrou, saindo imediatamente de perto. Não houve qualquer conflito, apenas uma discussão, e assim fica claro que não estou configurada qualquer agressão, não sendo, portanto, passível de capitulação no 254A, devendo, se não entender pela absolução, desqualificação no 250, que encontra amparo na lei, um empurrão. E ainda considerando se tratar de um atleta amador, mais uma vez pela absolução, se não, a pena mínima convertida em advertência no artigo 250. Indo ao voto, senhor presidente, em relação ao senhor Silvio, auxiliar técnico do Marília, onde, partindo da presunção da veracidade relativa da súmula, proferiu as palavras já ditas, né, sem nenhuma prova ao contrário, porém, indo dentro da linha da defesa, eu vou discordar
da capitulação da Procuradoria no 243F, desqualificando para o artigo 258, aplicando a pena de 2 partidas, considerando a reincidência reduzida para uma, em se tratando de competição amadora nos termos do artigo 182. Em relação aos 2 atletas, Ítalo e Davi, também classifiquei na Procuradoria, entendo que pela prova de vídeo juntada aos autos, não passou, no caso de ambos, em infração ao artigo 250, né? Praticar ato desleal ou hostil durante a partida, empurrar acidentalmente, e assim vai. Não houve a questão de agressão, nem no 2.4 de um, nem no 2.4 no outro. Considerando a ausência de antecedências para ambos amadores, aplica a pena mínima de 1 partida e deixa de converter em advertência em virtude do quase princípio de tumulto que ocorreu ali. É como eu voto, senhor presidente. Ele não tem presidente? Não. E Só o auxiliar. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, gostaria de parabenizar o relator pelo brilhante voto. Entretanto, o uso divergir não somente no que diz respeito à dosimetria da pena com relação aos atletas. Então, na dosimetria da pena, eu substituo a aplicação da pena de 1 partida por advertência, levando em consideração que ambos os atletas eles são primários e o campeonato é amador. É como voto. Acompanho o voto divergente, os motivos já aqui expostos. Então, o Ítalo e o Davi foram penalizados com a partida, mas convertida a advertência por maioria. E por unanimidade, o Silvio, que é o técnico, foi dado 2 partidas com benefício 1. Desclassificação por se impor. Processo 16/2025. Doutor Cunhado Abreu Matheus Branco, com a palavra. Paulista Sub-12, Bandeirantes Esporte Clube 2, Catanduva Futebol Clube 0. É denunciada a equipe do Bandeirantes, uma vez que houve atraso no reinício do segundo tempo da partida, no qual o senhor Jansen, Napoleão Cícero Bruno, representante do clube mandante, abordou a equipe de arbitragem com dúvidas protocolares. Consta na súmula da partida que essa conduta levou um atraso de 3 minutos para o reinício do segundo tempo. Infração do entendimento da Procuradoria ao artigo 206 do CPJD, dar causa ao prazo do início da realização da partida ou do representante da equipe até a hora marcada para o início ou reinício da partida. Não há incidência específica, apenas nós vimos da agremiação. Este é o relatório, senhor presidente. Tem alguma prova? Tem provas de vídeo, presidente. Próxima setor, meu CRM é 253-283. E eu faço parte, como médica de campo, de ambulância também, né? Em alguns jogos que ocorrem aqui na cidade de Piriquim, no estádio municipal Pedro Marinho Berbel. No Campeonato Paulista de Futebol, o Bion Sub-12, entre o Bandeirante e o Catanduva, que foi ocorrido no dia 28 de setembro, e no domingo, eu atuei como médica de campo do Catanduva, onde, com o jogo já iniciado, quando uma das crianças acabou caindo no meio do jogo, o treinador do Catanduva começou a gritar comigo, apontou o dedo para mim, dizendo que eu não estava cumprindo com o meu trabalho, querendo me pressionar a entrar em campo, começou a me questionar, sendo que eu não posso fazer isso sem a devida liberação. Eu já participei de outros jogos, tenho conhecimento, mas mesmo assim, ao ocorrer essa mesma situação pela segunda vez, fui até o árbitro, que se encontrava ali entre os 2 bancos de reserva, que é onde eu me encontrava sentada para acompanhar o jogo, assim como foi em todos os outros jogos que eu já participei. Me dirigi até ele, pedi um esclarecimento e se ele poderia me informar para esse treinador sobre essa regra, pois eu não estava entendendo o que estava acontecendo.
O ocorrido aconteceu ainda pela terceira vez, onde chegou a me comparar com uma médica que havia participado de um jogo para eles, e gritando comigo novamente, disse que a médica não tinha feito porra nenhuma, e só ficado no celular e não prestado atenção no jogo, e que o menino havia desmaiado em campo e ela não teria feito nada. Como informei para ele, eu não posso pagar pelo erro dos outros. Sei do meu trabalho, sei da minha responsabilidade e sei das minhas atitudes. Na terceira vez, então, eu avisei ele, se ele continuasse me tratando daquela forma e com aquela atitude, eu iria me retirar do campo, pois não estou ali para ser desrespeitada. Foi um momento também que fui até o representante do clube, o mandante, o Jansen, e informei sobre o ocorrido e o que estava acontecendo. E informei também sobre a minha decisão, que se o tratamento continuasse, eu me retiraria do campo. Agora vem o depoimento do Jansen, o representante da agremiação, presidente. Olá, senhores representantes do TJD, senhores procuradores, advogados, doutores. Meu nome é Jansen Napoleão Cícero Júnior, sou supervisor do Bandeira Esporte da Universidade de Birigui, CPF 328-704-91867. O motivo desse agravamento desse vídeo é referente à denúncia sobre minha pessoa no TJD na partida do Campeonato Paulista Sub-12 de Bandeirante Catanduva, onde eu fui indiciado por atrasar a partida por 3 minutos. E peço desculpas por não ter como comparecer ao tribunal devido ao Birigui estar mais de 500 km da capital de São Paulo. Eu venho por meio desse informar que o relato do árbitro ele foi, de certa parte, inverídico, pois eu sou o supervisor da equipe do Bandeirante, gerente de operações da partida, né, tomo conta de tudo, e ocorreu um incidente na partida, onde a equipe do Catanduva jogava com uma vantagem, né, de poder perder por até um gol, e o senhor José Aldirley, que é auxiliar técnico, mas está exercendo a função de técnico da equipe do Catanduva, ele começou a obrigar a doutora, a médica do Catanduva, a doutora Gabriela Sartori, a entrar no campo. Qualquer dividida de atletas, ele pedia com umas palavras feias, com palavrões, e passou a primeira, passou a segunda, ela levantou, ela procurou o quarto árbitro para poder falar com o Vicente, o Sr. Lucas Potter, e informou também o André Colombo, o diretor da partida. E aí eu vi aquela coisa, ela muito abalada, com o rosto até, com, vamos dizer assim, expressão de choro, e ela disse que se isso acontecesse novamente, ela ia levantar e ir embora, que é inadmissível o tratamento que ele estava tendo com as crianças e o palavreado dele. E acabando o primeiro tempo, eu fui procurar o Fernando Colombo, o diretor do jogo, expliquei a situação para ele, que houve essa discussão. Ele relatou para mim que parece que antes do final do primeiro tempo o senhor José Aldirley pediu desculpas para a médica, e eu fui contestar a arbitragem do que estava acontecendo, que a partida não estava tendo um clima complicado, e ele disse para mim que ele poderia tirar a médica do banco e colocar do lado do diretor do jogo. Porém, o senhor árbitro Wesley Souza Lopes, ele disse que não foi comunicado, ele não soube, não foi avisado, e o quarto árbitro foi procurado. E ambos contestaram em súmula. E eu fui fazer uma denúncia do que estava acontecendo. E até disse a eles que é muito triste ver isso depois de ficar 2 rodadas com portões fechados devido ao mau comportamento de pais. E aí parte do treinador da equipe do Catanduva. A gente repudia qualquer tipo de tratamento que não seja adequado no esporte, né, com palavras, gestos, atitudes, principalmente com mulheres. E ainda mais uma falta de respeito com a médica. Então foi isso que eu quis informar. E houve omissão total do relatório da arbitragem e também houve omissão do diretor do jogo, onde eu já vou também informar a Federação Paulista, ao DCO, o que aconteceu, o porquê aconteceu, e assim, é revoltante saber que não foi relatado nada. Eu não quero apenas isentar o que está me acusando, os 3 minutos de atraso, e sim, a denúncia grave que eu estou fazendo sobre o fato ocorrido. Agradeço a todos e obrigado mais uma vez aí pelo espaço. Obrigado, presidente. Presidente, acredito que a prova de vídeo, se for procedente, se o episódio se desenrolou do jeito como relatado pelo senhor Jansen, ele remeta documentos para ser apurado a alegação que ele apresenta, mas só é que o atraso houve. Então, as alegações apresentadas nos 2 vídeos não são capazes de afastar a responsabilidade do clube pelo atraso provocado, de forma que é indene de dúvida a responsabilidade do clube pelo atraso de 3 minutos, devendo ser punido por infração ao artigo 200. Muito obrigado, presidente. Obrigada, presidente. Que pese a extensão dos vídeos, eu acho muito importante toda essa questão que foi suscitada, tanto pela médica quanto pelo senhor Jansen, porque o artigo 206 é claro quando da sua capitulação quer dar causa ao atraso. Nós entendemos que dar causa ao atraso é uma maneira proposital. E aqui nós estamos falando de uma denúncia que foi realizada para a equipe de arbitragem, que não foi levada em consideração da maneira correta, inclusive constou de ambos os relatórios que o senhor Jansen foi para lá com dúvidas protocolares. É um descaso. E sim, a agremiação ela vai apresentar, vai encaminhar o ofício, se já não encaminhou, para que haja essa devida apuração,
porque nós prezamos tanto pela primazia da realidade, do que acontece de fato, né? Até por toda a questão da presunção relativa de veracidade, e aí quando a gente se depara num caso desse, foi de fato algo agressivo, apesar até do tom um pouco mais calmo dos dois, o que aconteceu nessa partida não tem cabimento. Um técnico de uma agremiação fazer o que fez num campeonato de base, e aí o que ocorreu foi uma denúncia. Não deu-se causa ao atraso da partida no sentido de enrolar, de ganhar tempo, de causar prejuízo. Foi para realizar uma denúncia, e esse é o papel dos responsáveis ali presentes. Então, a defesa requer a absolvição da agremiação por entender exatamente isso, e caso não seja esse entendimento, e se a comissão entender pela aplicação da tabela, ressaltar que a agremiação não possui nenhum antecedente específico no 206. E o senhor Daniel, como voto? Senhor presidente, obrigado pela palavra. Em virtude trazido neste momento aos autos, né? O depoimento pessoal das partes, do delegado pela defesa, até questão de respeito da gravidade das eventuais circunstâncias que a médica pode ter passado, eu pediria, de repente, a retirada de pauta desse processo, com adiamento do mesmo, para que eventualmente seja verificado junto ao DCO se foi encaminhado algum ofício, alguma questão, que a Procuradoria mesmo tomaria providência se viesse a seu conhecimento uma denúncia formal, né? E por duas eventuais circunstâncias, né? Tanto pelo ocorrido, pela forma como a médica se expressa, como daí também pela ausência do árbitro em ter notificado isso na súmula, né? Que também não estaria dentro do correto exercício da arbitragem, se isto foi trazido no momento. Então, eu peço vênia para que, se você estiver retirado do palco, seja convertido em diligências, né? Tanto ao DCO, para que se há notificação de fato dessa questão, para que a gente possa fazer o correto julgamento, eventualmente até a Procuradoria irá aditar a denúncia, uma vez que, se isso se comprovar, no meu entendimento, há tanto a questão em relação à médica da partida, como em relação ao árbitro não ter se omitido deste relatório, se assim for. Mas só no momento de estar denunciado que se manifestou. Então, Exatamente. Até se eu puder pedir a palavra, quando veio a denúncia, e aí na hora da divisão dos dias de sessão, e eu fiquei com a sessão de hoje, eu sempre entro em contato prévio com as agremiações, e eu fiz isso, e aí a orientação foi exatamente essa. Doutor Estevam, como se manifesta? Presidente, eu tendo a não concordar. Presidente. Por uma razão. A agremiação ela foi intimada para apresentar a defesa. Os fatos se deram dia 28 de setembro. Então, se a agremiação passou por isso, passou por todo esse entreveiro, que isso de fato ocorreu, eu não vejo motivo para ela não ter apresentado até hoje a documentação. Mas, presidente, acho que por fidelidade ao doutor André, a doutora também representante do sindicato, eu não vou me opor, por ver as dúvidas, para dar mais uma oportunidade da agremiação e a partir das provas trazidas, eventualmente, nós verificamos a plausibilidade da alegação e a partir de então a gente toma as cabeças. Então, presidente, não me oponho à sugestão dada pelo nobre doutor André. Veriado. Bom, em face dos fatos aqui expostos, eu converto a processo de diligência nos termos do procurador, do relator, do Daniel Gabriel Matias dele. Próxima sessão. Processo 16/2025, relator Teodoro Barbalho. Obrigado, senhor presidente. Processo 16/3/2025, jogo válido pelo Paulista Sub-12, realizado entre Palmeiras e Pinda Futebol Clube, no dia 28 de setembro de 2025. Aqui é um processo disciplinar, instalado pela Procuradoria de Justiça Desportiva, em face
do técnico senhor Júlio Sérgio de Araújo Gonçalves, como em curso no artigo 258 do CBJD. Isso porque consta no relato do árbitro que este teria sido expulso por reclamar de forma persistente e assintosa contra as decisões de arbitragem, proferindo as seguintes palavras, abre aspas, porra, sempre marca a falta para os caras, tá na cara já, dá uma para nós, fecha aspas. Consigno que o denunciado ele é reincidente específico, não há defesa juntada nos autos e nem prova. É o relatório. Doutor Stefano, na palavra. Obrigado, presidente. Presidente, eu ratifico a denúncia e chamo a atenção para a alegação, para a ofensa praticada pelo senhor Júlio, no que diz respeito ao trecho de sempre marca falta para os caras, está na cara já. Se não fosse isso, talvez eu até poderia pedir a absolvição, ou até mesmo ter denunciado o senhor Júlio. Mas a partir do momento em que ele profere esses dizeres de sempre marca falta, está na cara já, ele, de certa forma, ele desrespeita os árbitros. Porque ele dá a entender que o árbitro está tendencioso a marcar uma falta e não está agindo de uma maneira idônea e isenta como é exigido do árbitro. Por essa razão, presidente, nobre relator, essa procuradoria sustenta e ratifica integralmente a denúncia. Muito obrigado. A palavra é defesa. De fato, as falas proferidas, elas não podem ser contestadas uma vez que o denunciado não se apresentou e também não fez o encaminhamento de vídeo, capazes aí de contribuir com o processo. A defesa não vai requerer a absolvição do denunciado, mas requer-se a conversão da pena de suspensão e advertência ou a aplicação da pena mínima em conjunto com o artigo 182. E relatoria. Obrigado, senhor presidente. Aqui, levando em consideração os pedidos da Procuradoria e da Defesa, levando em consideração que não deu pedido de absolvição, entendo pela condenação do senhor Júlio Sérgio de Araújo Gonçalves, com curso no artigo 258 do CBJD, na dosimetria da pena, que pese o pedido da defesa pela advertência, eu considero que ele é um incidente específico, inclusive com duas condenações ao artigo 258. Portanto, excelência, eu aplico a sanção de 3 partidas, já com benefício do 152, levando em consideração sua multireincidência específica. É como voto. Senhor Daniel. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Eu vou no mesmo entendimento do relator, qual cumprimento pela solução apresentada, considerando a reincidência específica e recente, né? Jogo 24/8 e 14/9. Então, pese ele não ter se aprofundado em xingamentos e tudo mais, precisa entender que essa conduta está sendo reprovada de alguma forma por arbitragem e essa cabe a nós a atenção correta. É como eu posso. Em relação só que eu não consigo entender a tipificação do artigo 258 nesse caso. Mas, para mim, percebi que ser no 258 o parágrafo 2º, sobre 2. Não no 258. Mas eu fazer essa qualificação para o 258, parágrafo 2º, inciso 2. E não discordaria somente, discordaria também da dosimetria da pena, daria para ele, pelos dizeres, nesse caso, nesse processo em si, a uma partida. Então, por maioria, 3 partidas e no 258, né? Processo 1615/2025, relator João Barbalho. Muito obrigado, senhor presidente. Aqui o processo
1615/2025, pelo Paulista Sub-17, jogo realizado entre Santos e Jabaquara, no dia 27 de setembro de 2025. Aqui é um processo disciplinar instaurado pela Procuradoria de Justiça Desportiva, em que denuncia o senhor Cristiano do Vale Conceição, como curso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. Isso porque consta no relatório do árbitro da partida que, após discordar das decisões de arbitragem, o atleta proferiu as seguintes palavras, abre aspas, vai pra porra, caralho, vai tomar no cu, marca essa falta, mano, fecha aspas. Dessa forma, teria incidido no artigo 258, consignam que o atleta ele é reincidente, porém não específico, e não há juntada de provas ou defesa escrita. É o relatório. Doutor Sérgio, com a palavra. Obrigado, presidente. Presidente, ratifico integralmente a denúncia, especialmente pelas palavras de baixo calão utilizadas pelo denunciado. Reforço que muitas vezes a Procuradoria deixa de oferecer nessa pessoa, deixa de oferecer denúncia por ofensa do coito quando não existem menções ou utilização de palavras de baixo calão, são somente reclamações inerentes ao jogo, sem também qualquer ofensa direta ao árbitro. Mas não é o caso. Vai pra porra, caralho, vai tomar no cu. São palavras de baixo calão que, de fato, consistem em reclamações desrespeitosas. Além disso, presidente, não há nenhuma prova nos autos que pode afastar a presunção de veracidade da súmula. Por essa razão, ratifico integralmente a denúncia. Obrigado, presidente. Com a palavra, defesa. Obrigada, presidente. A defesa entende que já houve valoração suficiente realizada para a arbitragem no momento da expulsão e que o cumprimento da suspensão automática já seria suficiente para o atleta, pelo requer-se sua absolvição e não haver nesse entendimento a devida conversão da pena em advertência ou a aplicação da pena mínima em conjunto com o artigo 182. Obrigado. Obrigado, presidente. Aqui, excelência, eu entendo pela combinação, entendo que não há elementos capazes de afastar a presunção de veracidade que recai sobre a súmula da partida, inclusive as palavras proferidas pelo atleta são de baixo calão, portanto, eu condeno ele à pena mínima de uma partida, e com relação ao volumetria da pena, excelência, eu compenso a reincidência dele, ainda que não seja uma reincidência específica, mas eu compenso ela pelo artigo 182, como voto. Portanto, ficar condenado a uma partida já com a aplicação do 182 e a reincidência. Uma partida já com já. Doutor Daniel. Acompanhe o relator. Acompanhe o relator por unanimidade uma partida já com benefício unanimidade. Processo 17/2025, relator, doutor Daniel de Abreu Matias Bueno. Paulista Sub-20, Série A, do ano 1, Ponte Preta 1. Denunciado o atleta da Ponte Preta, o senhor Lucas Emanuel Felipe Silva, por possível infração ao artigo 250 do CBJD, uma vez foi expulso pelo segundo cartão amarelo por calçar seu adversário de maneira temerária antes de bola, atingindo o atleta número 15, o senhor Cleiton Jordan Fernandes de Souza Rocha, primeiro cartão amarelo, pelos 17 minutos, por uma falta temerária. O atingido não necessitou de atendimento médico. O senhor Lucas, o atleta Lucas, não possui antecedentes. Ele, conferi aqui na súmula. Ele disse, bom, né? Deixa eu passar aqui. Oi? Ele é profissional, embora seus antecedentes fossem como amador, e a defesa da agremiação não está dando os autos, senhor presidente. Este é o relatório. Vamos à defesa. Tá, João.
Doutor Esther. Obrigado. Obrigado, presidente. Presidente, a prova de vídeo confirma a denúncia. Por essa razão, ratifico integralmente. Com a palavra a defesa. A leitura, por favor. Do Daniel. Em breve síntese, a defesa pugna pela ausência de dolo, pela ação que gerou a expulsão, ele sequer teria encostado no adversário. E tais circunstâncias indicam que o lance ocorreu dentro da normalidade da disputa, sem qualquer conduta irregular, e não uma falta tática premeditada para interromper a jogada ou ainda uma atuação temerária. É uma tipicidade da conduta na aplicação das advertências em lances distintos, pede o arquivamento de ofício da denúncia, e que deveria, se não um atleta, se fosse mesmo caso de uma falta nessa questão, deveria ser denunciado no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2, e não desta forma. Não obstante se tratar de instâncias distintas, ele junta aos autos 5 processos semelhantes do STJD, em casos análogos, né, consolidando o entendimento no sentido do arquivamento da denúncia, no termo do artigo 78, caput do CPJD, devido à ausência de infração disciplinar. E que, no caso, o segundo cartão amarelo já atenderia a finalidade pedagógica para evitar que o atleta se proceda novamente. Reforça o histórico disciplinar, que é um fato isolado, que é primaríssimo. Por último, pede a absolvição da ausência da infração disciplinar para sua ficha disciplinar permanência limpa, ou subsidiariamente requer-se a aplicação da pena de suspensão pelo patamar mínimo convertido em advertência. Esse é o resumo, senhor presidente. Eu poderia se manifestar uma coisa? Não, não está contendo. Achei que depois foi o... Pelo amor de Deus. Então, vamos lá, senhor presidente. Acho que o tribunal não está para reformar a decisão de campo, né? O segundo cartão amarelo, no entendimento da arbitragem, houve um cálcio naquele momento, de maneira temerária, na escola, mesmo que não tenha ocorrido de forma dolosa. Então, considerando tanto a defesa como os antecedentes, eu entendo pela aplicação da pena mínima convertida em advertência. Senhor presidente, é como eu voto. Doutor Bruno, como voto? Com o relator, presidente. Com o relator por unanimidade, pena mínima convertida em advertência. Processo 1618-2025, doutor Daniel Abreu Matias Bueno. Como relator. Taça Paulista Feminina Amadora, São Bento 0, Pinda Ferroviária 0. É expulso o preparador físico do Pinda Ferroviária, Bruno Correia do Nascimento, por proferir para o quarto árbitro palavras, abrindo aspas, reclamando, né, de forma assintosa. Seu cuzão, vai tomar no cu, fecha aspas. No entendimento da Procuradoria, tal conduta vai de encontro ao previsto no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CPJD, sendo assim denunciado o preparador físico que não possui antecedentes e não há defesa juntada aos autos, senhor presidente. Nenhuma prova, se analisada, doutor Esther, com a palavra. Obrigado, presidente. Presidente, é indele de dúvida, portanto, que seu cuzão vai tomar no cu possui o único objetivo de desrespeitar os membros daqui de arbitragem. Não houve menção a lance, não tem nenhuma reclamação. É puro e simples desrespeito. Por essa razão, existindo qualquer prova também que refute a presunção de veracidade da súmula, ratifico integralmente a denúncia. Obrigado. Doutor Galera. Tem defesa nos autos. Não foi? Defesa nos autos? Não. Só certo, por favor, que a informação é definitiva. Alguém achou bem?
dessas pessoas. Aqui das eleições, só estiver para trás, aí não ponto aqui para mim. No meio, tá? No sistema, fala assim. Bom, de um modo geral, presidente, o sindicato realizará essa defesa depois em contato com o advogado da agremiação. A palavra proferida, não há provas capazes de refutar as palavras que foram proferidas, então, pela questão da presunção relativa de veracidade da súmula, a defesa requer primeira absolvição do atleta, do preparador físico, por entender que também essa posição já seria suficiente, não haver estendimento à conversão da pena em suspensão de advertência ou aplicação da pena mínima em conjunto com o artigo 182, que trata-se de um campeonato amador. Professor Daniel, como voto? Senhor presidente, sem mais delongas, a pena mínima de uma partida, deixando de converter em advertência, se tratar do cartão vermelho direto. E, embora seja um campeonato prescrito como amador, há um atleta profissional assumiu da partida. Eu entendo que para aplicação, quando não é para atleta sendo amador, a competição inteira não deveria constar no profissional para que seja atingido benefício alguém da comissão técnica ou a agremiação. Fez também a pena mínima, não há como reduzir pela metade. No voto, senhor presidente. Professor Bruno, como voto? Obrigado, senhor presidente, com o relator. Como relator, uma partida por unanimidade. Processo 1619-2020, relator Dr. Bruno Barbato. Obrigado, senhor presidente. Processo 1639/2025, jogo válido pela Taça Paulistana Feminina Amador, jogo entre São José, Sábado e Mauense, realizado no dia 27 de setembro de 2025. Aqui é um processo disciplinar instaurado pela Procuradoria, em que denuncia a jogadora Giovana Vitória Conceição Lopes de Souza, como incluso no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 do CDJD. Isso porque, conforme consta no relatório da partida, a atleta teria sido expulsa em decorrência do segundo cartão amarelo, pois já havia sido advertida anteriormente, por causar o pé de sua adversária número 10, senhora Gabriela Soares Santos, de maneira temerária na disputa da bola. Portanto, ela fica denunciada como incluso no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 do CDJD, confirmando que a atleta ela é primária e não há prova juntada nos autos, nem defesa escrita. É o relatório. Obrigado, presidente. Presidente, em vista se tratar do segundo cartão amarelo, desclassifica a conduta imputada para a conduta do artigo 250. Obrigado. Voto de defesa. Obrigada, presidente. Considerando o pronunciamento do outro procurador, que seria parte da defesa, então também requer-se desclassificação para o artigo 250, por entender que a prática de jogada violenta se enquadraria na aplicação aí de um segundo cartão amarelo, considerando essa valoração da arbitragem, e considerando também que a atleta ela é primária em um campeonato amador, requer-se primeiro sua absolvição, por entender que o cumprimento da suspensão automática já seria suficiente, não havendo estendimento à conversão da pena de suspensão de advertência ou aplicação da mínima em conjunto com o artigo 182. Bruno, como voto? Obrigado, senhor presidente. Aqui não houve nenhuma prova capaz de afastar a posição de veracidade que ficar sob a súmula de arbitragem, razão pela qual eu entendo também caracterizada a conduta no artigo 250 do CBJD, tendo em vista a primariedade e o amadorismo da atleta Giovana, eu condeno a uma partida e substituo por advertência. É como voto. Daniel. Acompanhe o relator, senhor presidente. Agora, relator, uma partida convertida em advertência por unanimidade. Encerro o julgamento dessa sessão. Obrigado, presidente de todos. Até a próxima sessão. Obrigado.